Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos dar sequência à nossa escola bíblica dominical. Tivemos aí nosso café da manhã, nosso momento de comunhão. Vamos agora fazer uma leitura aqui. Vamos ler o Salmo de número 125. Salmo de número 125. Diz assim a palavra do Senhor: os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as mãos à iniquidade. Faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los-á ao Senhor com os que praticam a maldade. Paz haverá sobre Israel. Aleluia. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado por esta manhã, obrigado pela oportunidade de estarmos em Tua casa. Que o Senhor venha, Pai, abençoar a vida daqueles que estão aqui, daqueles que estão buscando a Tua face. Que o Senhor derrame sobre nós as Tuas bênçãos nessa manhã. Ó Deus, que o Senhor venha manifestar a Tua presença aqui, alegrando o nosso coração, fortalecendo a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus nós clamamos ao Senhor. Amém. Podem se assentar. Vamos cantar aí, bondade de Deus. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus.
tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Glória ao nosso Deus, aleluia. Glória a Deus. Hoje nós vamos estudar a lição de número 3. Vamos ficar de pé, vamos fazer a leitura introdutória da nossa lição. Lição de número 3, 19 de julho de 2026. Título da lição: A sabedoria de confiar no Senhor. Texto áureo: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios capítulo 3, versículo 5. Objetivos da lição: saber que a confiança no Senhor proporciona paz. Ressaltar que a confiança em Deus é um dos pilares da fé cristã. Reconhecer que confiar em Deus é sinal de sabedoria. Os textos de referência estão em Provérbios capítulo 3, versículos 5 ao 10, depois o 23. Vou ler o primeiro, a igreja o segundo, e vamos intercalando. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Não sejas sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Então andarás com confiança no teu caminho e não tropeçará o teu pé. Vamos para o motivo de oração que a revista nos apresenta aqui. Ore para que possamos confiar em Deus sempre, mesmo em meio às adversidades. Vamos orar uma vez mais. Sim, Senhor, nós queremos que o Senhor nos abençoe para que nós possamos confiar no Senhor, independente das situações que nós estejamos vivendo. Eu sei que os dias são maus, muita gente enfrentando lutas, dificuldades, mas que a nossa confiança no Senhor prevaleça, que nós possamos permanecer firmes, ó Deus, servindo ao Senhor com todo o nosso coração, que nessa manhã o Senhor abra o nosso entendimento para que nós possamos receber a Tua palavra, que o Senhor use o professor nessa manhã, Pai, e fale com a Tua igreja, é o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, amém. Podem se assentar, nosso professor, nosso segundo vice-pastor, Célio, glória a Deus.
paz do Senhor. Sabedoria de confiar no Senhor. Terceira lição desse nosso novo trimestre. Livro de Provérbios. Muitos ensinamentos da palavra de Deus para a nossa vida, para que nós obedeçamos e sejamos bem-sucedidos na nossa caminhada, no nosso servir ao Senhor. O texto áureo que nós acabamos de ler, né, nos exorta, nos ensina a confiarmos no Senhor de todo o nosso coração, ou seja, integralmente nós confiarmos no Senhor e não nos apoiarmos no nosso próprio entendimento, né? O Estribes nos lembra essa questão de apoio. Às vezes a gente confia no nosso próprio entendimento, na nossa própria capacidade para lidar com qualquer situação, e Deus é quem nos capacita. Nossa confiança deve estar no Senhor e não no que nós possuímos, na nossa própria sabedoria humana, ou naquilo que nós temos ou possuímos, mas a confiança no Senhor. A introdução, né, nós temos um trecho aqui da introdução que diz que confiar em Deus expressa fé e certeza de que Ele tem domínio sobre todas as coisas, né? E o domínio sobre todas as coisas, essa expressão da nossa fé, independente se a direção o rumo que essas coisas estão tomando é aquilo que nós esperamos, é aquilo que nós entendemos como correto, mas Deus, que tem o domínio, que vê muito além do que qualquer olho humano, de que qualquer visão humana possa ver, Ele sabe e detém o controle de todas as coisas. A introdução ainda nos apresenta, né, dois aspectos dessa confiança em Deus, né? O que nos proporciona. Confiar em Deus nos proporciona paz e alegria, pela certeza da sua providência. Quando nós confiamos, temos certeza que Deus está agindo, né? Não vai agir, mas Ele está agindo. Cada etapa do processo pelo qual nós passamos ou da nossa vida, ao agir constante de Deus, ainda que em determinados momentos pareça que nós estamos no silêncio de Deus, mas Ele trabalha, né, em todo o tempo. E é interessante nós, indo para o primeiro ponto, entendermos, né, esse aspecto de confiar no Senhor em todo o tempo. A revista nos traz uma definição, que a confiança é um sentimento de segurança na sinceridade ou na competência de alguém, ou seja, o sentimento de estar seguro na sinceridade ou na competência de alguém, uma definição do dicionário. E é essa confiança que devemos depositar no Senhor, justamente isso, ou seja, a segurança nessa sinceridade, na fidelidade, no poder, no domínio que Deus detém sobre todas as coisas. Mas confiar em Deus não é simplesmente eu cruzar os braços e eu ser irresponsável. Ou seja, não, vou trabalhar sem EPI, tenho a segurança do trabalho, não, vou trabalhar sem EPI, tá? Deus é que governa a minha vida, Deus está cuidando de mim. Ignorar as leis de trânsito, que diz que de moto eu preciso usar um capacete, equipamentos de segurança, ou seja, eu estou sendo irresponsável. Não é isso, né? Dizer, não me preocupo com nada disso, porque Deus é quem me guarda e me livra. Não é ser irresponsável. É a forma mais elevada de sabedoria, na verdade. Confiar em Deus é uma demonstração de sabedoria. É isso que o título da lição nos traz, a sabedoria de confiar no Senhor. Por quê? A nossa visão, ela é cheia de falhas. A minha visão, ela é limitada. Eu consigo enxergar até um pouco ali depois da rua, onde eu estou. Eu estou vendo ali
o lote ali onde está a Construgil, não estou vendo nada além disso. A minha visão é limitada. Então, como eu confiaria no meu próprio entendimento, na minha própria sabedoria, na minha própria capacidade, quando a minha visão está apenas ali a alguns metros? Porém, Deus, Ele tem o controle de tudo. Deus, Ele vê todas as coisas, Ele conhece o amanhã. E a minha visão é limitada. Quando a gente confia em nós mesmos, é como eu desenhar da minha própria cabeça o mapa de como eu vou fazer para chegar a um determinado destino. Ou utilizar um mapa. Às vezes, durante o período que esse mapa aí foi feito, algumas rotas mudaram o sentido, não existem mais, há obstáculos, ela está interditada, eu não vou ver. Mas quando eu confio em Deus, é como se eu, fazendo uma analogia muito limitada aqui, eu estivesse utilizando um GPS super atualizado. Ou seja, hoje esses aplicativos que a gente utiliza aí, o Google Maps, o Waze, eles são muito precisos. Teve um acidente ali, rapidamente ser atualizado, está em meia pista, o trânsito está impedido, há um congestionamento, Ou seja, ele tem uma precisão muito grande, e quando eu me guio por um mapa físico ou pela minha própria cabeça, às vezes eu caio em rotas, em buracos na pista, trânsito impedido, congestionamentos, uma série de coisas. Então, confiar em Deus é utilizar o GPS celestial. Esse nunca erra o caminho. E a confiança em mim mesmo, ela vai me levar a encontrar problemas ao longo da minha vida, da minha caminhada. O texto diz: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele, ou seja, que depositam essa confiança no Senhor, que vivem com sabedoria. O que a verdade aplicada nos diz, que viver com sabedoria expressa eu ter plena confiança em Deus, independente das circunstâncias. Independente das circunstâncias, eu estou confiando em Deus. E a confiança em Deus não pode depender só de momentos de bonança, momentos de que estamos desfrutando de paz, de plena saúde na família, com dinheiro, não está faltando nada, temos inclusive sobra de recursos para fazer o que eu quero. Então, ela não depende dessas circunstâncias. Um corinho antigo diz que não olhe as circunstâncias, porque nós não nos guiamos por vista. Essa é a atitude do cristão, essa é a atitude que nós precisamos ter. Essa escolha diária de, o dia mal chegou, há um problema, só notícias desafiadoras para mim neste momento, mas ainda assim eu confio no Senhor. Eu permaneço confiando no Senhor, porque eu sei que é dele que vem a minha salvação, é dele que vem a minha resposta. Isaías 54:10, que é das referências aí logo do primeiro ponto, Diz que o Senhor não desviará a benignidade daqueles que se mantêm confiantes em sua sabedoria, porque as montanhas, eu falei da visão meio limitada, melhor ler daqui mesmo, Porque as montanhas se desviarão e os outeiros tremerão, mas a minha benignidade não se desviará de ti, e o conserto da minha paz não mudará, diz o Senhor, que se compadece de ti. Então, a benignidade do Senhor, ela não se desvia de quem mantém confiante na soberania dele. Isso que o comentarista escreveu aqui, baseado nesse versículo, fundamentado nesse versículo. 1.1 diz que quem confia no Senhor tem paz. Isaías 26:3 diz que tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Está lá sendo projetado porque ele confia em ti. Então o Senhor conserva em paz aquele cuja mente está firme em ti. E essa mente está firme no Senhor em todo o tempo. Não é só no momento bom, não é só na boa circunstância,
mas em todo momento. Aquele que tem paz em Deus, confia em Deus, independente se está com muito boleto para pagar, independente se está enfrentando uma situação desafiadora no seu trabalho, né, ou com alguém, uma situação que nos testa, que nos desafia. A paz bíblica é como uma criança que está no meio do temporal, dormindo tranquila, nos braços da sua mãe, nos braços do seu pai, porque sabe que está segura. Independente da circunstância lá fora, está trovejando, relâmpagos, raios caindo, e essa criança está dormindo no colo do seu pai, né? Mesmo no meio de uma tempestade barulhenta à volta. Quando há uma situação, uma preocupação no cenário econômico, político do Brasil, muitas projeções pessimistas, vai vir um ano difícil, um ano de crises e muitos problemas, efeito climático, vai afetar as produções agrícolas, a lavoura, mas ele não perde o sono por isso, ele confia em Deus, ele não se desespera, ele permanece confiando que Deus está no controle, porque ele sabe quem governa o universo, quem está no controle de todas as coisas e não desampara os seus filhos, e não desampara aquele que confia nele. Esse é o nosso Deus. Quem confia no Senhor tem paz. A confiança em Deus deve ser uma realidade em nossa vida, independente das circunstâncias. Um trecho desse ponto: não sejamos independentes nem autossuficientes, confiemos, entreguemos, descansemos, esperemos, e o mais ele fará. Salmo 37, verso 5, palavra que expressa essa confiança e o resultado dessa confiança de quem coloca ela no Senhor, não em si próprio, não no seu próprio entendimento. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. É a palavra de Deus para nós. Quem confia no Senhor tem paz, porque a fonte de paz é o príncipe da paz, é o Senhor que governa, ou seja, uma fonte perene, uma fonte constante. Não importa qual a circunstância, a situação, importa em quem nós colocamos a nossa confiança, na dificuldade ou na bonança, em todo o tempo. Cristo, um amigo confiável, 1.2. Cristo, um amigo confiável, porque ele não falha, porque ele não nos decepciona. A gente confia em promessas e às vezes elas não se cumprem. A gente confia em acordos, em palavras e estamos sujeitos a sermos decepcionados. Mas Cristo é apresentado como esse amigo confiável, porque nele nós podemos confiar, né? Falando de corinhos antigos aí, tinham, né? Jesus, nele a gente pode confiar, porque ele não nos decepciona, porque nós somos falhos, mas se confiamos em quem é infalível, nós não seremos decepcionados por colocarmos a nossa confiança nele. Esse verbo confiar, Provérbios 3:5, caracteriza o relacionamento do discípulo em relação a Cristo. Alguns sentidos desse termo, apresentados pelo dicionário hebraico, né, no dicionário Strong, os sentidos dessa palavra no hebraico, né, alguns sentidos são: seguro, que expressa sentimento de segurança e proteção. O restante do versículo apresenta um contraste entre confiar no Senhor e apoiar-se na própria inteligência, né, que ele não se estribe no próprio entendimento, mas que nós confiemos no Senhor, né? São paralelismos que são comuns nos Salmos, Provérbios, em que o segundo período, a segunda frase ali do mesmo versículo, ou ele reforça, ele apresenta um contraste daquela ideia apresentada antes.
Então, é isso, nós vemos, né, segurança, e o restante do versículo ele apresenta então esse contraste, ou seja, confia no Senhor, não se estribes no próprio entendimento, na própria inteligência, não confie na sua própria capacidade de lidar com as coisas alheios, a confiança, a ação, o relacionamento com o Senhor. João 15,15 diz que já vos não chamarei servos, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai tenho dado a conhecer. Ser amigo de Deus. Ademar de Campos, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz. Um amigo confiável é o Senhor. Nós devemos sermos amigos, né? Confiarmos no Senhor. Algumas pessoas que a gente tem uma relação, que é quem a gente vai chamar na dificuldade, no problema, na madrugada. Esse amigo já saiu daqui, né? Quando eu sofri mesmo o acidente, lá em Vianópolis, de moto e com fratura, né? Um amigo, ele saiu daqui, foi lá no carro dele, estava em um evento, deixou, foi lá para me trazer. Não tinha mais condições de voltar na moto, né? Um amigo que a gente, né, liga para ele de madrugada, ele vai, ele te socorre se precisar, mas Jesus é infinitamente melhor, ou seja, Jesus é infinitamente melhor do que o nosso melhor amigo humano, né? Porque em nenhum momento ele vai nos desamparar, ele não falha jamais, ele está online 24 horas, né? Ele não vai nos bloquear, vai estar offline, vai desligar o Wi-Fi na madrugada, não. Ele está sempre online. Para nos atender, para nos responder, para nos consolar, para nos direcionar na nossa caminhada. Porque ele mesmo disse lá em João 5,5, né, sem mim nada podeis fazer. João 15,5 na verdade, sem mim nada podeis fazer. O discípulo de Cristo, ele depende inteiramente de estar conectado a Cristo. Estar se relacionando constantemente com Cristo é amizade, é proximidade, intimidade e comunhão. E a nossa dependência de Cristo, ela precisa ser total, em todo o tempo. O que confia no Senhor descobriu a maneira de atentar prudentemente para os assuntos, e esse será bem-aventurado. Bem-aventurado quem confia no Senhor. 1.3 diz que a confiança em Deus lança fora o medo. Confiar em Deus nos leva a enfrentar e rejeitar o medo, pois Ele prometeu nos livrar do maligno. No temor do Senhor há firme confiança, e seus filhos terão um lugar de refúgio, né? Referência aí Provérbios 14, 26. Portanto, quando aprendemos a confiar em Deus, não temos medo de enfrentar situações adversas. Em vez disso, como nos exorta o salmista, nós nos alegraremos nele. Salmo 5:11, né? Nós não seremos paralisados pelo medo, ainda que uma situação possa trazer uma preocupação para a nossa vida. Esse medo, né, muitas vezes ele é a resposta natural que permite que o ser humano tenha a sua vida preservada, né? Então, algo já inerente a nós. Porém, o discípulo de Cristo, ele não vai se deixar paralisar, que esse medo governe a sua vida, que ele deixe de confiar em Deus, que ele veja o problema maior do que o poder de Deus, do que o agir de Deus em nossa vida. Lança fora o medo, esse medo não nos paralisa, esse medo não nos governa, não nos domina. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, lança fora o medo. 1 João 4, versículo 18, parte A. Salmo 56, 3 também é uma referência que nós podemos aplicar a esse momento da lição.
Salmo 56, 3, por favor. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Ou seja, em me vindo o temor, o medo bateu, ou senti que o medo me deixou preocupado, alterado, mas eu me lembro que eu posso confiar no Senhor. O salmista diz, então me vindo o temor, o dia em que eu temer, eu vou confiar no Senhor. O medo até vem, mas ele não me governa, mas ele não me domina. Porque assim como Eliseu, naquele momento do cerco, ele tinha uma visão, ele tinha um relacionamento com Deus que permitia ele olhar de outra forma e dizer para o Senhor, Senhor, abre os olhos desse moço para que ele veja, para que ele também confie no Senhor e veja que maior é o exército que nos guarda, maior é o poder de Deus, a proteção de Deus do que qualquer ameaça externa que nos cerca neste momento. É a atitude que nós podemos usufruir quando nós somos sábios confiando no Senhor, como nós exercemos essa sabedoria de confiar no Senhor. E essa sabedoria, ela vem por meio de relacionamento, por meio do conhecimento da palavra de Deus, por meio do meu andar com Deus, do meu relacionar com Deus. Nós precisamos então desse relacionamento com Deus. A aplicação aqui para a gente é que é normal sentir medo de um diagnóstico médico, de uma situação, do desemprego, da situação financeira ou da violência, de vou fazer uma viagem, fico preocupado, tantos acidentes, tanta insegurança, tantos motoristas sem responsabilidade, que estão embriagados, sob efeito de substâncias. Mas nós não deixamos esse medo sentar na cadeira do motorista, esse medo dirigir a nossa vida, esse medo nos governar. Mesmo que haja tempestade, que as ondas venham, nós vamos caminhar, porque Cristo nos chamou, vem até mim, né? Assim como lá em Mateus 14, 28, 31. Se o nosso foco é Cristo, estamos focados e olhando para Cristo, para o poder de Cristo, e não para a tempestade, para as ondas, nós controlamos esse medo e permanecemos sobre as águas. Nós não afundamos. Não? Confiança, ela lança fora o medo. A confiança em Deus, não a confiança em mim mesmo. Né? A confiança em Deus lança fora o medo. Né? Eu querer bancar o corajoso e ser irresponsável, ou seja, não expressa confiança em Deus, mas a confiança em mim próprio. O segundo ponto nos chama a confiar na providência do Senhor. Confiar na providência do Senhor. O amor de Deus nos leva a confiar em sua providência, ou seja, na sua maneira de conduzir todas as coisas. Isso é indispensável para enfrentarmos as adversidades. Confiar na providência de Deus é confiar que Deus conduz as coisas da maneira correta. A gente às vezes pode querer ser tentado a dar uma ajuda para Deus e entender que é do nosso jeito. Não vou dar uns passos aqui, que aí eu começo e Deus vai agindo, né? Mas da nossa maneira. A providência de Deus é confiar na maneira de Deus conduzir as coisas. E nem sempre vai ser a maneira que eu acho que é a correta. Vai ser o caminho que Deus... Que eu acho que é o correto para Deus agir, Ele vai agir de maneira diferente. E quando Ele age, eu vejo que foi melhor, porque a minha visão era limitada. Que a solução que eu pensava, ela apresentaria problemas, ela me traria problemas. Mas Deus age à sua maneira. Isso é confiar na providência do Senhor. Deus cuidando dos detalhes da nossa vida, é a providência dele agindo, ou seja,
Detalhes que estão totalmente fora do nosso controle. A nossa tendência é querer ter o controle de todas as coisas, mas há situações que estão fora do nosso controle. E se eu confio no Senhor, a providência de Deus age em cada detalhe. E essas coisas estão cooperando para o bem, para o nosso bem, o bem daqueles que amam a Deus. Deus cuida dos detalhes. Então, confiemos em Deus, confiemos na providência do Senhor, no agir de Deus. Alguém pode olhar para nós, mas até hoje você tem essa expectativa, esse sonho, está orando por isso. A nossa resposta interna deve ser na oração, dizer: eu estou confiando na providência do Senhor. O meu Redentor vive, eu confio. Não há cenário impossível, não há situação irreversível para Deus. O 2.1 trata de confiança, uma expressão de fé, ou seja, quando eu confio em Deus e não em mim próprio, eu expresso a minha fé, eu testemunho da minha fé, que a minha confiança está no Senhor. 2 Coríntios 5:7, esse que é o texto que nós, porque andamos por fé e não por vista. Se fosse andar por vista, como aquele exemplo, de eu me guiando sem o GPS celestial, eu estaria perdido. Em algum momento, essa minha jornada, ela enfrentaria problemas, ou seja, ela seria interrompida. Mas nós andamos por fé e não por vista. Hebreus 11:1 também diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E quando nós agimos dessa forma, quando a nossa vida é dessa forma, nós estamos expressando a nossa fé por meio da confiança em Deus. Não tem como a gente negar que às vezes é fácil eu vir para a igreja, me alegrar, servir a Deus quando está tudo bem, uma maravilha. Nossa, estou muito abençoado. Deus tem me abençoado grandemente. Está tudo bem, está tudo fácil, tudo tranquilo. As coisas estão dando certo. Mas essa confiança, essa fé se expressa também quando nós entramos no avião e não vamos lá na cabine, é questionar ou querer ensinar o piloto no seu trabalho. Nós simplesmente entramos e confiamos que podem vir turbulências, alguns percalços, mas que nós chegaremos em segurança ao nosso destino. Nós temos exemplos nas Escrituras de pessoas que expressaram essa confiança, que viveram confiando em Deus, tiveram seus desafios. Essa semana ainda estava numa ministração, sobre, acho que o Salmo 3, daqueles salmos de Davi, quando ele fugia de Absalão. Estava tudo terrível, ele estava com um pequeno exército, com algumas pessoas que o acompanharam fugindo, enfrentando zombarias, perseguições. Absalão havia usurpado o seu trono, mas em dado momento do salmo ele diz que em paz eu deitei e dormi, porque o Senhor me faz repousar em segurança. Ou seja, eu devia estar dormindo ao relento, o travesseiro era uma pedra, com uma série de problemas. A qualquer momento podia ter um cerco e perder a vida, mas ele confiava em Deus. Ou seja, seus adversários se multiplicavam, mas ele diz: em paz eu deito e durmo. Não há problema que vai me tirar o sono, porque a minha confiança está no Senhor. Uma expressão de fé, nós vemos na vida de Davi, na vida de Abraão, São alguns dos exemplos que por anos esperaram por promessas sem desistir.
E assim deve ser na nossa vida, nós expressarmos a nossa fé, que as pessoas olhem e vejam a expressão da nossa fé por meio dessa confiança no Senhor. Não em nós mesmos, não buscando resolver da nossa própria forma, com a nossa força, com a nossa sabedoria, mas confiando no Senhor. O 2.2 trata dessa confiança, de nós confiarmos na presença de Deus em nossa vida. O texto da revista diz que quando escolhemos por nossa confiança nos planos de Deus, Ele nos liberta das cargas, para não desfalecermos ou desanimarmos. Para isso, Ele, o Senhor, nos alerta a não esquecermos a sua lei e guardarmos os seus mandamentos. Pela fé, reconhecemos que, diante de situações que estejam fora de nosso alcance, somente Deus, que tem o controle de tudo, pode nos apontar o melhor caminho. Confiar em Deus, portanto, é ter a certeza de que Ele está sempre ao nosso lado, cuidando de nós em todos os momentos. Ele diz lá em João 14,18, que não nos deixariam órfãos, mas que Ele voltaria para nós. Claro que a gente vai ter, nós temos, cada um de nós que servimos a Deus, nós vamos ter aquela semana que parece que estamos enfrentando, um peso muito grande, carregando o tempo todo um saco de cimento nas costas. A gente vai ter esses dias, servindo a Deus, na presença de Deus. Mas nesses dias nós precisamos nos lembrar que temos um Consolador. E essa certeza, saber disso, não nos leva ao desespero. Nós devemos sempre crer, confiarmos, termos a certeza que em Deus, por mais longa e escura que seja a noite, o sol vai raiar. O escudo, acho que é a canção, diz que nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol, a esperança. Nós que servimos a Deus, o cristão vai ter noites escuras, noites difíceis, e aqui não a noite literal, mas falando de fases, de etapas da vida, de situações na nossa vida, mas o sol da justiça ele raia. O nascer do sol é a esperança daquele que confia na presença de Deus, porque na tempestade Deus está lá conosco, Ele nos guarda, Ele nos preserva, Ele nos leva adiante. Quando nós caminhamos, se estamos em comunhão com Deus, nós não caminhamos sozinhos, não estamos dando passos sozinhos, nós temos a presença de Deus conosco, nós temos Deus conosco em cada momento da nossa vida. Então, essa é a confiança que nós precisamos ter, confiar na presença do Senhor. A fé oferece ao crente a confiança de receber algo que espera, segundo a palavra de Deus, e o faz enxergar o invisível. A confiança em Deus nos torna perseverantes. A vida é uma corrida de obstáculos, mas a confiança em Deus nos faz continuar e superá-los. Corrida de obstáculos, você superou um, em algum momento no percurso, terão outros obstáculos. No mundo nós teremos aflições, Jesus nos alertou. Perseverar não é desistir por acreditar que perseverar é não desistir, por acreditar que suas palavras, as palavras do Senhor, são vida para a nossa alma. Quanto mais instruídos na palavra de Deus, mais confiantes e perseverantes. A confiança, ou seja, uma confiança maior, ela vem desse relacionamento, do conhecer de Deus, do conhecer da palavra de Deus, do se relacionar com Deus. É isso que a lição nos aponta, e de fato é. Nós, sem conhecimento, nós estamos sujeitos a perecer. Oséias diz que o povo perecia por falta desse conhecimento.
por negligenciar o conhecimento da palavra de Deus. E é o que se espera de cada cristão. A Hebreus diz, a essa altura, vocês deviam estar tomando alimento sólido, ou seja, se alimentando com um alimento sólido, e ainda está sendo necessário ministrar leite, que é para a criança, que é para o neófito, para o novo na fé. Então, é o que nós devemos ter, essa disposição de buscar o conhecimento da palavra de Deus, para que sejamos perseverantes, porque quanto mais instruídos na palavra de Deus, mais confiantes e perseverantes. Assim não seremos como os que são arrastados, empurrados por ventos e ondas de falsos ensinamentos. Efésios 4:14. À medida que o tempo avança, nós devemos ter maturidade, sermos adultos espirituais, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Confiança em Deus nos torna perseverantes, ou seja, não vamos ser levados por qualquer onda, qualquer situação. Os novos ensinos, as releituras, as reinterpretações da palavra de Deus não vão nos levar a sucumbir, porque nós estamos vivendo em maturidade espiritual e a cada dia mais maduros. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência e a paciência a experiência, né? Romanos 5, versículos 3, 4, né? Nós vamos ter esse contexto. Ou seja, essas dificuldades também nos produz algo positivo para a nossa jornada, para a nossa vida espiritual. Ou seja, essas dificuldades que vêm, que nós nos tornamos perseverantes pela comunhão, pelo relacionamento com Deus, pelo conhecimento da sua palavra, por entender que servindo a Deus também teremos os momentos desafiadores, mas a nossa confiança está em Deus, que não nos permite vacilar, que nos guarda, que nos leva além. A jornada cristã, a carreira cristã, ela não é como uma corrida de 100 metros, 5 quilômetros, né? Mas é uma maratona, ou seja, um ritmo, é uma corrida longa. Às vezes, a pessoa começou num ritmo, como se fosse correr 100 metros, e de repente perde o fôlego, e desiste, para na caminhada, ou seja, estava muito confiado em si próprio, né, na sua capacidade, mas a maratona, né, exige muito mais, essa maratona, percurso longo, que a gente precisa chegar até o final, nos livrar dos embaraços, dos pesos, e dependermos e confiarmos em Deus. Quando nós confiamos que nós chegaremos, sabemos o nosso destino, o nosso propósito, a gente não joga essa toalha no meio da luta, a gente segue mesmo com dor, às vezes respirando um pouco ofegante, mas a gente vai adiante, porque sabemos que o nosso destino não é aqui, nós sabemos qual é o nosso alvo. Nós nos tornamos perseverantes, sabemos que vamos encontrar um percurso longo e difícil, mas que há um galardão reservado, que essas situações não nos tirarão do propósito, elas podem até tornar esse caminho mais doloroso, mas elas também são processos dessa etapa de aperfeiçoamento, se nós permanecemos confiando em Deus, confiantes no Senhor. O terceiro ponto da nossa aula de hoje nos chama a confiarmos na proteção de Deus.
Texto da revista diz que confiar na proteção de Deus é entregar o coração a uma segurança que nada pode abalar. Em meio às tempestades da vida, quando o medo tenta nos dominar, lembrar que o Senhor é a nossa torre forte, nos traz paz. Quem se abriga nele não teme o amanhã, pois a sua mão nos guarda com amor eterno. Sempre que a gente fala de confiança, proteção, lembro do exemplo aí da história do pastor, daquele que pintou o pássaro lá no seu ninho, nas altas rochas e tempestades e ondas, e os passarinhos tranquilos lá no ninho, fortes, né, com a mamãe pássaro, e aquilo expressava então essa paz, né, eu acho que era a paz, a serenidade, a tranquilidade. Isso ilustra muito bem o que é a nossa vida, o que é a vida nessa terra. Essas ondas e tempestades estão vindo, o cenário está difícil, mas nós estamos, né, no esconderijo do Altíssimo, nós estamos guardados. A canção lá, Castelo Forte, a canção da Reforma lá, que composta lá por Lutero, Castelo Forte é o nosso Deus, ou seja, nós estamos guardados, espada e bom escudo, estamos protegidos, guardados. O cenário está caótico, mas nós confiamos na proteção de Deus. Ele que nos guarda, Ele que nos preserva, porque Ele é uma proteção confiável. Os meios de proteção, por mais seguros que sejam, né, eles estão sujeitos a falhas, a serem violados, uma violação de segurança, né, das melhores seguranças dos sistemas de segurança estão sujeitos a falhas. Mas essa proteção de Deus, ela é confiável, ela é infalível. É o nosso Deus. Provérbios 18:10. Torre forte é o nome do Senhor. A ele correrá o justo e estará em alto retiro. Estamos guardados em Deus no dia mau. Estamos debaixo dessa proteção confiável. 3.1. Mesmo quando nós nos achamos fortes, há momentos que abalam as nossas estruturas de tal maneira que sentimos necessidade de ajuda e proteção, né? Teremos os dias difíceis, às vezes essas coisas vêm e nos abalam, mas como a gente já falou nessa aula hoje, como já foi, né, trazido, não sermos dominados pelo medo, não é o medo assumir o controle, a direção da nossa vida, sentar na cadeira no banco do motorista da nossa vida e conduzir, e nos levar ao desespero, mas confiarmos em Deus, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, né? Já diz a palavra de Deus lá no Salmo 91, verso 1, a sombra do Onipotente descansará. Um salmo que às vezes muita gente usa como uma espécie de amuleto, mas é um salmo que expressa a verdade quando nós meditamos nessa palavra. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. A sombra do Onipotente descansará. Ou seja, ele está abrigado, porque há desafios, há ameaças, há problemas, mas ele está descansando na sombra do Onipotente, porque o Senhor é essa proteção em quem nós podemos confiar. Aqueles jovens da fornalha de fogo, eles estavam, né, passando por um problema, mas estavam guardados, protegidos nesse esconderijo do Altíssimo, porque a sua vida foi preservada, o nome de Deus foi glorificado. Às vezes, essa proteção, esse esconderijo, é Deus entrar e passar com a gente pela fornalha. Passamos pela fornalha, o fogo era real, o calor, a potência daquele fogo era real, mas somos preservados sem dano, porque o Senhor entra na fornalha, Ele é o quarto homem da fornalha. Não os livrou da fornalha, mas os livrou dentro do fogo, ou seja, passaram pela situação difícil, mas saíram
mais fortalecidos, mais amadurecidos, porque Deus passou com eles. Ou seja, esse abrigo, essa providência, essa proteção de Deus se deu no meio do problema, e não os livrando do problema, né? Mas os livrando no problema, na dificuldade. O inimigo tenta nos atacar, mas a torre forte para a nossa vida, a torre da oração, de estar na dependência de Deus, confiar no Senhor. Essa deve ser a nossa atitude. O 3.2 fala de algo que nós já abordamos, né? Sobre essa dependência de ter uma vida governada pela palavra de Deus, uma vida de contato, de crescimento com a palavra de Deus. As leis de Deus nos guardam. O salmista nos incentiva a meditar na lei do Senhor, para sermos bem-aventurados. Ao Salmo 1, né? Na sua lei medita de dia e de noite. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O que vem dali são consequências positivas desse meditar, dessa conduta. As leis de Deus nos guardam. Salmo 119 diz que lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus, é luz para o nosso caminho. Somos guardados dessa forma também, ou seja, o nosso caminho é iluminado, nós sabemos o local correto de colocarmos os nossos pés, porque Deus nos mostra, porque a luz de Deus ilumina a nossa vida e nos mostra, ilumina o nosso caminho. É dependência, é submissão às leis de Deus, à palavra de Deus, às Escrituras. A palavra de Deus, a doutrina, ela não serve para nos prender, ou seja, às vezes nós podemos fazer analogia do semáforo, das placas de trânsito que nos orientam, que nos conduzem ao caminho correto, à forma correta de caminharmos para que sejamos bem-sucedidos. Ou seja, elas não são prisões, não são regras pesadas para tirar, nos privar da nossa alegria de viver, mas são a orientação para que nós vivamos uma vida plena e que de fato glorifica o nome do Senhor, dignifica o nome do Senhor. Ou seja, sem as leis, sem os recursos, sem os sinais, sem as placas, os acidentes de trânsito seriam muito maiores, ou seja, as pessoas sairiam e teriam sérios problemas. Sim, nós podemos, fazendo essa analogia bem limitada, né? Porque nada se compara à palavra de Deus, não há nada nessa terra que possa expressar de maneira integral o que é a palavra de Deus para a nossa vida, mas a gente pode, né, às vezes utilizar, dadas as devidas proporções, essas analogias. A palavra de Deus é proteção, é direcionamento, é livramento para a nossa vida, é salvação. Nós nos submetamos às leis de Deus. A lição ainda nos diz que as leis divinas guardam quem as segue com sinceridade. As leis de Deus nos dão uma direção segura. Então, não há como errarmos a direção se nós nos orientamos pela palavra de Deus, se nós estamos dependendo inteiramente do Senhor. E chegando ao último subtópico da nossa aula, a confiança nos faz obedecer a Deus. A confiança nos leva a obedecer ao Senhor. João 14,15 diz que se me amais, guardais os meus mandamentos. Se guardares, João 15,10 diz que se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Se nós amamos ao Senhor, logo nós o obedecemos. E assim nós guardamos os seus mandamentos. Esse confiar em Deus não é da boca para fora. Ou seja, não, confio em Deus, mas eu vivo uma vida que expressa total contrariedade a essa afirmação de que eu confio em Deus. Na prática, eu estou desobedecendo a Deus. Eu estou confiando em mim próprio, no meu trabalho, no que eu possuo.
Quando nós confiamos a Deus, ainda que nós não entendemos o seu propósito, nós o obedecemos. Abraão, sai da terra, da parentela, vai para um local desconhecido, eu vou te guiar. Podia dizer, mas Senhor, aqui é minha base segura, aqui é minha zona de conforto, eu conheço todo mundo, eu sou alguém nessa sociedade, eu tenho privilégios, contatos, me abençoa aqui. Não, a obediência. Não questionou a Deus, ele obedeceu à voz do Senhor. Quando a gente está doente, né, não é regra geral, mas o médico receitou um medicamento ali, a gente vai tomar, porque a gente entende, né, que ele detém o conhecimento para nos receitar aquilo que vai nos fazer bem, que vai proporcionar uma melhora, uma cura, né, melhor qualidade de vida. E a gente não questiona, mesmo que seja um remédio amargo, que seja uma aplicação que vai causar uma dor momentânea, mas a gente, né, acredita que aquilo é para o nosso bem, a gente se submete, e assim também, né, na nossa vida, a nossa obediência a Deus, total entrega ao Senhor, a quem pertence o controle da história. É uma afirmação de fé. Senhor, eu obedeço porque eu confio em Ti, porque a minha vida é governada pelo Senhor. O Senhor é quem conduz os meus passos. A verdadeira sabedoria não é possuir títulos ou reconhecimento da sociedade, mas é descansar plenamente no Senhor. É a verdadeira sabedoria, é a confiança integral no Senhor, independente do cenário, independente da situação. Talvez há áreas da nossa vida que hoje nós estejamos enfrentando dificuldades e buscando por nós mesmos algumas soluções, privando, né, de compartilhar isso com o Senhor pela oração, que nós possamos refletir e confiarmos em Deus, entregarmos ao Senhor, né? Não sermos irresponsáveis, como já foi colocado, mas apresentarmos ao Senhor e confiarmos no Senhor, entendendo que há situações que somente o Deus Todo-Poderoso pode mudar o cenário, e que nós somos limitados e que às vezes a nossa maneira de resolver vai trazer mais problemas, não vai ser a ideal, mas Deus, Ele é poderoso, porque Ele é o Senhor do universo, o Senhor da nossa vida. Sejamos sábios, confiemos no Senhor. Deus abençoe, pastor, Deus abençoe sua vida e prossigamos servindo a Ele, confiando nele. Amém. Deus abençoe nosso professor nessa manhã. Meus irmãos, confiar em Deus é viver por fé, né? Nós precisamos mesmo derramar o nosso coração diante do Senhor. Como já foi dito muito bem aqui nessa manhã, a nossa visão é limitada, então nós precisamos simplesmente confiar, né? De vez em quando eu saio de casa assim e chamo a pastora Liliane, vamos ali. Ela fala, onde? Aí eu falo assim, dependendo de onde eu for, você não quer ir comigo? Não, ela falou, não, eu vou em qualquer lugar. Eu falei, então é isso mesmo, vamos embora. E quando é surpresa assim, pode saber que é bênção, né? Então, confiar em Deus é assim, aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor, acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Não é isso que a harpa diz? Então, que nós possamos seguir confiando no Senhor, e seguir mesmo. A vida às vezes nos tende a querer fazer parar, a ficar andando em círculos, mas Deus nos chamou para prosseguir. Que nós possamos prosseguir no Senhor a cada dia. Vamos ficar de pé, vamos terminar a nossa escola bíblica. Nosso professor nos entregou com uns minutinhos aí vamos terminar 5 minutos mais cedo.
Se você trouxe o seu dízimo, uma oferta presente ao Senhor, vamos orar. Vamos orar. Deus abençoe a todos nós. À noite nós teremos o nosso culto às 19 horas. Vamos juntos, né? O presbítero Clean já avisou que hoje vai estar pregando fora aí, né? Mas que bom que você está na escola dominical. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã, te agradecemos pela oportunidade de estar em tua casa, por essa lição tão maravilhosa, Pai. Que nós possamos sim confiar no Senhor. Às vezes nós não enxergamos, às vezes não conseguimos perceber o que está acontecendo à nossa volta, mas nós queremos declarar que a nossa vida está nas mãos do Senhor. Conduza-nos, Pai, conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja. Ó Deus, acalma o nosso coração diante das situações da vida, para que nós possamos seguir, permanecer, confiando em Ti, Pai. Que o Senhor abençoe cada um daqueles que estão aqui, cada lar representado neste lugar. Abençoa a tua igreja, Pai, todos os teus filhos. Abençoe aqueles que nessa manhã vão ofertar, vão entregar o seu dízimo, Pai. Em nome de Jesus, nos dê um almoço abençoado, uma tarde abençoada. Nos permita estar em tua casa logo mais. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Glória ao nosso Deus. Amém. Aleluia.